Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, nessa mensagem eu falarei convosco sobre a volta do Senhor Jesus. Porque, porque hoje eu orarei ao Pai perguntando sobre o que Ele quer que eu fale. E durante minha oração me veio à mente de um, um cavalo branco montado e sobre ele um cavaleiro com uma coroa e o seu rosto brilhava tanto que eu não podia ver o seu rosto. Interpretei que o Senhor quer que eu fale sobre a segunda vinda de Cristo. E com isso, meus irmãos, quero falar convosco sobre a volta do Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ele veio ao mundo para morrer para os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, salvos, e nos reconciliássemos com Deus e nos aproximássemos dele. E um pouco de tempo antes dele ter ido para a cruz, ele esteve ceando com os seus discípulos. E durante a ceia, o Senhor ele fez belas promessas aos seus discípulos. E algumas delas estão aqui. João capítulo 14, versículo 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na cultura judaica havia um costume, eu não sei se ainda há, de que quando um casal ele oficializava o compromisso deles para casamento, o noivo, por algum tempo, ele se ausentava de sua noiva. Ele fazia isso para preparar um lugar para eles morarem juntos. Isso, e por aproximadamente 2 anos ele ficava ausente, enquanto a noiva ela tinha que ficar se preparando, se preparando para ser uma boa esposa e dona de casa. E a gente tinha que estar preparada, porque a qualquer momento o noivo dela poderia aparecer e ela tinha que estar preparada, estar pronta para ir com ele e casar-se com o seu amado. E foi algo assim que o Senhor Jesus fez conosco. Eu recomendo que você assista a pregação do pastor Lamartine Pozzella sobre as bodas do Cordeiro, para que você entenda mais profundamente isto e compreenda melhor o que o Senhor Jesus ele fez durante a Santa Ceia. Dando continuidade, o que eu queria dizer é que o Senhor Jesus ele esteve firmando uma aliança com a igreja durante a Santa Ceia. E aqui a igreja, ela não é um templo religioso, elas são pessoas que juntas formam o corpo de Cristo. Quando ele firmou uma aliança, ele declarou que no céu há muitas moradas, muitos lugares para morar. E que ele revelou que ele iria se ausentar deste mundo, ele iria para o Papai, também com o propósito de nos preparar uma moradia para nós, para nós no céu, e nos fazer habitantes de seu reino, e para que aonde estiver o nosso amado Jesus, estejamos nós também. Algo importante você saber sobre a volta do Senhor Jesus é que ele virá da mesma maneira que ele foi embora. Em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11 está escrito: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos.
E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Os apóstolos do Senhor Jesus, eles estavam vendo o Mestre subindo aos céus, sendo levado para o alto, depois se ocultou, ou por meio de uma nuvem, ele foi ocultado. Então, naquela hora, dois anjos se manifestaram e falaram com os apóstolos, dizendo que o Senhor Jesus ele viria da mesma maneira que ele foi. Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus voltar, ele virá dos céus. Ele não voltará da mesma maneira que ele havia vindo através de um nascimento ou outro no meio, nem através de uma reencarnação ou coisas assim, semelhantes. O Senhor ele virá dos céus. Durante o tempo, quero falar com você, durante o tempo em que o Senhor Jesus ele esteve no mundo, ele descreveu os sinais de que a sua vinda ela estaria próxima. Ao longo dos evangelhos, o Senhor Jesus ele profetizou que os últimos dias eles seriam como os dias de Noé, e os dias dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas, elas faziam suas coisas cotidianas. Elas comiam, bebiam, trabalhavam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas tais pessoas, elas ignoravam a voz de Deus que falava com eles por meio dos seus escolhidos. E também elas desprezavam o juízo divino. Elas sabiam que o juízo de Deus iria acontecer. O Senhor ele julgaria os pecadores. Mas eles assim, eles não se importaram nem um pouco. Eles não se arrependeram de seus pecados e decidiram continuar vivendo no pecado. Mas chegou um tempo em que Noé ele terminou de construir a arca e ele entrou nela junto com a sua família e também os animais que o Senhor escolheu para se salvar. Então a porta da arca ela se fechou e com isso Deus ele amou o juízo. Ele livrou o justo da morte. Enquanto aqueles que decidiram rejeitar o Senhor e não quiseram se arrepender dos seus pecados, eles sofreram o juízo que mereciam e foram condenados por Deus. De maneira semelhante ao que aconteceu com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Quando Ló e sua família se retiraram daquelas cidades, Deus ele derramou juízo sobre aqueles lugares ímpios que estavam corrompidos por diversos pecados, corrompidos com imoralidade sexual e perversidades. O Senhor não derramou juízo antes, por causa que havia justos na terra, mas quando o Senhor ele tirou aquelas pessoas, então ele derramou juízo. Porque o Senhor, ele sabe quem são os seus, e ele tem misericórdia daqueles que nele creem e o obedecem. Sim. E o Senhor ele é perfeito juiz. Ele julgará a todas as pessoas com justiça e retidão e igualdade. Não fará acepção de pessoas. Não importa para ele gênero, cor, raça, estado social, quanto dinheiro uma pessoa tem, se muito ou pouco ou nada, não importa, tá? Para ele todos são iguais. E o Senhor não tratará a ninguém com favoritismo. Alguns dos sinais que o Senhor Jesus profetizou
o que sobre a sua vinda, estão descritos no Evangelho, estão profetizadas em Lucas capítulo 21. Não pretendo ler todo o texto, mas alguns versículos que dizem o que acontecerá, que também são sinais da volta de Jesus. Capítulo 21, versículo 8 do, ao 11. Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, me dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades portanto após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, perdão, tá aqui. O Senhor Jesus ele profetizou que alguns dos sinais de sua vinda seriam estes: muitos viriam no nome dele e ficariam declarando: Eu sou o Cristo. Isso quer dizer que muitos iriam vir declarando que são, por exemplo, eu sou o ungido, eu sou o rei, e sou o salvador deste mundo. E eu creio que isso aqui tem uma outra interpretação também. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que esse versículo também está querendo dizer que nos últimos dias iriam vir diversos falsos caminhos, diversas mentiras, que seriam chamadas de verdades. Mas se algo contraria a palavra de Deus, então tal coisa não é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade e o Senhor ele nunca se contraria. Nos últimos dias virão falsos cristos. Eles tentarão atrair pessoas para si, fazer delas os seus seguidores. E outros sinais aqui de que o Senhor está voltando são guerras e sedições. Sedições, segundo o que pesquisei, são rebeliões. O Senhor nos ensina que quando nós ouvimos notícias disso, não é para nos assustarmos. Porque isso precisa acontecer, mas o fim ele não será logo. O Senhor ele profetizou que a nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então, nos últimos dias, as nações estarão em conflito umas com as outras, e os reinos também. E até mesmo o Brasil, que é um lugar pacífico, e que, bom, um Brasil que não fica se envolvendo em guerras, até o Brasil ele guerreará também. Como se... E no próximo versículo também. Bom. Algo que me convém contar a vocês, meus irmãos, é que durante um certo tempo, eu estava... O Senhor, ele queria que eu ficasse pesquisando coisas acerca de guerra. E eu estava com receio de algum momento eu ter que estar presente em uma. Eu receei por algum tempo perguntar, mas então tomei coragem e perguntei ao Espírito Santo se eu estaria presente em uma guerra. E ele me confirmou que sim. Eu acredito então que nessa geração, ou então na próxima, o Brasil ele guerreará. Eu não sei que tipo de guerra será. Mas, portanto, eu quero dizer a vocês é que estejam preparados para isto. Quando eu perguntava acerca desse assunto ao Espírito, sobre o Brasil guerrear, ele me lembrava desse versículo. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Mostrando que os últimos dias estão chegando. Mas eu digo isso a você não para lhe causar medo,
Mas para que você saiba o que acontecerá, e também para que você tenha mais esperança e certeza que Jesus ele estava voltando, no, e ele levará para si a sua igreja, já que somos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Outros sinais que nosso Senhor está voltando é que haverá grandes desastres naturais em diversos lugares. E também haveria fomes e doenças. Essas coisas espantosas aconteceriam e haveria sinais dos céus. Se você já viu a notícia sobre que no Sol há uma mancha negra. Isso havia acontecido recentemente. E esse aqui são um dos sinais dos céus. Talvez alguém que queira argumentar que coisas assim já aconteciam em outras gerações. Mas segundo o que tenho ouvido, nenhuma dessas coisas havia acontecido com tanta intensidade e frequência na história da humanidade como tem acontecido nos dias de hoje. Isso mostrando que estamos cada vez mais perto do fim. Mas claro que é preciso saber que para nós, os cristãos, nós seremos levados para o céu. E a morte, ela não é o fim de tudo. Haverá uns que morrerão, mas outros serão arrebatados. E os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados e levados para o céu. E estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Que promessa maravilhosa. Está com o Senhor Jesus em seu reino. Isso é um favor grandioso. O que acontecerá a este mundo quando a igreja ela for arrebatada? Quando a igreja ela for arrebatada, então começará o período chamado Grande Tribulação. O anticristo ele se manifestará, e ele fará um acordo de paz unindo todas as nações em uma aliança, mas ele é infiel. 3 anos e meio depois, ele quebrará a aliança que ele fez, que deveria durar 7 anos. Esse período começará, e após 3 anos e meio, começará sendo derramado o juízo de Deus. Se bem que, na verdade, os juízos são com a quebra dos 7 selos. E um dos selos é o anticristo, o cavaleiro branco, que se segura em sua mão um arco. Acontecerá diversas coisas terríveis a este mundo. Deus ele derramará a sua ira e julgamento sobre todos que rejeitaram a ele e o seu Filho, Jesus Cristo, e não se arrependeram dos seus diversos pecados, não se arrependeram de seus homicídios, de seus assassinatos, de suas imoralidades sexuais, suas feitiçarias, suas idolatrias e as imaldades. Isso. O povo de Israel ele será severamente perseguido de uma maneira que nunca foi antes.
o anticristo, ele fará com que todas as nações elas se levantem contra Israel e guerreiem contra ele. Ele. Mas então Israel, ela dirá, ele dirá, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o Senhor Jesus ouvirá a voz de teu povo, e ele descerá dos céus montado em seu cavalo branco, e o Senhor estará com seus exércitos celestiais, estará com a sua igreja, de que nós não estaremos com este corpo natural, como normal que nós temos. Nós estaremos com um corpo glorioso como o de Jesus, um corpo incorruptível, imortal, poderoso e glorioso. Cristo, ele enfrentará o anticristo, o falso profeta e seus inimigos, e o Senhor os vencerá com muita facilidade. E lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, que arde com enxofre. E Israel, enfim, reconhecerá que Jesus, ele é o Messias, o Rei ungido, prometido por Deus Pai a Israel. Então, começará o período do milênio, um tempo em que Cristo ele estará reinando sobre este mundo, e no seu reinado haverá paz, a justiça e bondade. Satanás ele será preso, e por isso ele não poderá tentar ninguém durante o período de 1000 anos. Naquele tempo, as pessoas elas não envelhecerão. Alguns terão 100 anos e ainda parecerão ser jovens. E após completarem-se os 1000 anos, então o Senhor Jesus ele permitirá que Satanás seja solto e faça o que ele quiser. E o diabo, Satanás, ele enganará as pessoas, uma parte das pessoas que estiveram vivas durante o milênio. Eu vi uma comparação de que há pessoas que elas têm inclinação ao mal, de maneira que, mesmo se todos forem criados bem, há casos em que, mesmo se todos forem criados bem, ainda assim haverá um que vai querer o mal e não o bem. Eu não estou querendo dizer que toda a família isso acontece, sim. Haverá pessoas durante o milênio que, mesmo não havendo tentação, mesmo vendo que Cristo é muito bom e é melhor estar com Ele e fazer a sua vontade, ainda assim irão querer ir para o pecado. E Satanás ele enganará os tais que querem o mal e os ajuntará para para fazer um exército, para então fazer a sua última guerra contra Deus e o seu povo. Mas Deus fará fogo descer do céu e destruirá os exércitos de Satanás, e lançará o adversário no lago de fogo, e ele queimará para sempre com o anticristo e o falso profeta. Tá? Então, Deus ele fará o seu último julgamento. Os que estiveram vivos durante o milênio, alguns são pessoas que não foram arrebatadas e por isso têm corpos normais. Haverá pessoas que ainda estavam mortas, porque os que primeiro foram ressuscitados foram os santos do Senhor. O Senhor os ressuscitará, dará os perdidos, então julgará a eles. Os que ficaram vivos durante o milênio, mas não faziam parte da igreja, e os que
morreram perdidos, Deus, eles serão ressuscitados e o Senhor julgará segundo as suas obras. E ele condenará a todos estes que rejeitaram o Evangelho e Jesus Cristo. Como a Bíblia ela diz em um certo versículo, que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15 está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Senhor Jesus ele estará assentado em um grande trono branco. E de sua presença fugirão a terra e o céu. E os perdidos que morreram, eles serão ressuscitados. Tanto os pequenos, pessoas simples, pessoas civis normais, até mesmo os grandes, famosos, poderosos, generais, presidentes, reis. E eles ficaram apresentados diante de Deus. Então se abrirão livros que estarão escritos neles todas as ações que aquelas pessoas praticaram em suas vidas. E lá também será aberto um outro livro, o livro da vida, que é o livro de Deus, porque Deus é a vida. Lá estão escritos os nomes de todos os salvos, dos que habitarão o reino celestial e viverão eternamente com o Senhor. Os mortos, eles foram julgados segundo as suas ações. E todos aqueles que morreram de alguma maneira, pelo mar, a morte, o inferno, eles serão entregues ao Senhor. E até mesmo a morte e o inferno, eles serão lançados no lago de fogo. Algo surpreendente nesse versículo é que ele está querendo dizer que Deus, ele matará a morte. E no versículo 5 15, na verdade, mostrado que qualquer pessoa que não está escrito no livro da vida, isso quer dizer que se alguma pessoa ela não tem parte com Deus, ela não habitará em seu reino, ela não habitará no céu. E se alguém não é do Senhor, tal pessoa será lançada no inferno. Após o Senhor, ele julgar, então, ele fará novos céus e nova terra, que serão diferentes desses atuais que nós conhecemos. O Senhor ele estará presente, e os homens e mulheres poderão ver a sua face. Não haverá mais necessidade de sol e de lua, porque a glória de Deus e de seu Cordeiro, Cristo Jesus, iluminará a tudo. Não haverá nenhum tipo de maldade ou sofrimento. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito uma promessa.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus fará cessar tudo o que há de ruim. E uma nova era, uma era eterna e maravilhosa começará. Uma era em que Jesus Cristo, ele é rei. Ele reina sobre os céus e a terra. O seu povo, Israel, a igreja, o seu povo, ele será unido, organizado, diligente, zeloso em boas obras. E além disso também, haverá justiça, igualdade, paz e alegria eternas. O Senhor, ele se tratará no meio das pessoas, e todas elas poderão vê-lo, poderão ouvi-lo, e estar em sua presença maravilhosa. E nós que somos salvos, e os que também hão de herdar a salvação, estaremos para sempre com Deus. E quando chegar este tempo, será, como assim dizer, será só alegria, porque nunca mais haverá mal algum. E desfrutaremos da eternidade com o nosso Deus glorioso, santo e amoroso, e nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a nós sacrificou a si mesmo para salvar as nossas almas e nos dar a vida eterna em um lugar nos céus. Bom, meus irmãos, até aqui. Vocês gostaram dessa mensagem? Ela ficou boa? Peço que você pode botar de gostei e também deixe seu comentário dizendo o que você achou. Ou, se você tem perguntas, pergunte o que você quiser. Mas, por favor, que sejam perguntas acerca de Deus e de suas coisas. E que não sejam perguntas que não tem nada a ver com essa mensagem, ou então com... do tipo perguntas aleatórias. Bom, que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que Ele seja convosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.